Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos fazer leitura uma passagem que está registrada no versículo 8 até o versículo 10. Aleluia. Quero ministrar para vocês hoje a respeito de um tema, e eu decidi chamar essa mensagem de perdidos dentro da igreja. Perdidos dentro da igreja. Lucas, capítulo 15, versículos de número 8 até o versículo de número 10. Conseguiram achar? Amém? Muito bem, diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bem, esse texto que você acabou de ler é uma parábola, e ela está entre duas outras parábolas. São parábolas que Jesus narrou, contou, e essas parábolas, essas três na sequência que estão aí, a parábola da ovelha perdida, que é antes dessa parábola que nós estamos lendo, que é a parábola da dracma perdida, e depois nós temos então a outra parábola, que é a parábola do filho pródigo. Então nós temos nesse capítulo 15 três parábolas, e todas essas parábolas elas falam a respeito de um contexto específico, que é o contexto de um resgate que precisou ser feito, porque algo havia sido extraviado, perdido. E ela começa, na verdade, com o resgate de uma ovelha que se perdeu entre outras 100, ou melhor, ela estava entre 100, ela deixou as 99 e ela passou então a estar longe do aprisco, do lugar onde estavam as demais ovelhas. Então nós temos aqui o resgate nessa primeira parte de uma entre 100 ovelhas. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós temos o resgate de uma dracma que se perdeu, de uma dracma entre 10 dracmas. E nós temos então depois a parábola do filho pródigo, de um filho que se perdeu, que saiu de casa. E nós temos então o registro aqui de um filho que se perdeu entre dois filhos. Resumindo o que eu acabei de dizer, na anterior nós temos uma entre 100, nessa que nós lemos nós temos uma entre 10, e na posterior nós temos uma entre 2. Todos são perdas. E é interessante você perceber que perda sempre é algo muito importante, significativo para aquele que perdeu. Talvez a gente possa pensar assim: mas tem 100, se perde uma não é tão importante assim. Agora se tem 2 e perde uma, sim, aí é muito importante. Não, aquele que perde sabe da importância que tem aquilo que foi perdido. Então não tem como você comparar em termos de quantidade. Porque se for para analisar a quantidade, aparentemente, aquela ovelha, a ovelha que se perdeu na primeira parábola, aparentemente não tem tanto valor assim. Afinal de contas tem outras 99 lá no aprisco, que estão lá seguras, tranquilas, calmas. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus narra essa história de que esse pastor foi atrás dessa uma ovelha que se perde entre outras 100. Do mesmo modo agora, essa passagem que nós lemos, nós temos uma dracma, e ela acaba por se perder, e ela se perde dentro da casa, e nós temos ainda outras 9, Então dentre 10, uma se perde. É um valor um pouco maior do que entre 100, mas ainda não é tanto. Talvez a nossa atenção fique muito na outra história, na outra parábola, porque quando a gente pensa em termos de pais, a gente fica imaginando: meu Deus do céu, que coisa terrível, porque esse pai tinha 2 filhos, e um se perdeu. Mas todos esses personagens aqui narrados, você vai perceber que eles sabiam e davam valor, e davam a devida importância para aquilo que se perdeu.
para uma ovelha que se perdeu, para uma dracma que se perdeu, ou então para um filho que se perdeu. Todos falam de resgate, os três. Todos falam de algo que se perdeu e que precisou ser resgatado. Mas tem uma diferença muito interessante dentre essas parábolas. Duas são muito similares, muda a quantidade, mas fala basicamente a respeito do mesmo tipo de resgate. Mas tem uma que difere, e é sobre essa que difere que eu escolhi pregar nessa noite, que é essa da dracma perdida. Porque quando você pensa na parábola da ovelha que se perdeu, a ideia ali é de um aprisco, onde tem ovelhas. Então está falando de uma ideia de uma igreja, onde tem ovelhas do bom pastor que é Cristo. E uma literalmente se perde, ela sai do aprisco, ela está longe do aprisco, ela está longe do lugar de proteção, ela está longe do ambiente onde o pastor está presente. A outra parábola que vem depois dessa que eu li, ela é a parábola do filho que se perdeu. E a mesma coisa aconteceu. Muda a quantidade, são dois filhos, mas um sai da casa. Ele decide que ele gostaria então de desfrutar da vida a seu próprio bel prazer. Ele então vai e confronta o seu pai, que ele queria herança, e seu pai então concede a herança. Ao conceder a herança, ele estava declarando morte ao seu pai, porque é isso que acontecia, se dava herança em função de morte. Então é isso que ele pediu: pai, eu não quero mais essa casa, eu não quero mais o Senhor, eu quero viver do meu jeito, do meu modo, eu quero fazer a minha própria independência. Ele pega esse dinheiro, e a Bíblia fala que ele gasta esse dinheiro do modo mais terrível possível. Ele gasta absolutamente tudo, perde tudo ao ponto que ele fica numa situação deplorável. E depois de estar olhando para os porcos e vendo os porcos comer, ele pensa então na boa comida que tinha, no conforto da sua casa, e decide voltar. Mas esse contexto dessa parábola é um contexto em que esse filho, que representa também alguém que é cuidado por um pai, a ideia também de uma igreja em relação ao seu pastor, a igreja em relação ao seu pastor chamado Jesus. Esse homem, esse jovem, esse rapaz aqui na história, esse filho, filho mais novo, ele sai de casa. Ou seja, ele sai do ambiente de proteção, ele sai dos olhos do pai, ele está momentaneamente na sua vida longe da possibilidade de ter o toque do pai, e por isso então ele volta. Diferentemente das histórias, na história da parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo se arrepende e volta para casa, mas o pai todos os dias ficava na beira daquele lugar, ele estava lá na porta, esperando o filho voltar. Essa era a realidade. Mas, pastor, tá, ok, eu entendi isso aí, mas o que isso tem a ver com a ministração de hoje? É porque essa ministração, essa da parábola da dracma perdida, é diferente. Porque a dracma está perdida dentro de casa, a ovelha está perdida fora, o filho está perdido fora, mas a dracma perdida está perdida dentro de casa. E é por isso que o título dessa mensagem, como eu disse para vocês, é Perdidos Dentro da Igreja. Para ficar um pouco mais claro para você, talvez alguns significados sejam importantes ser dados. Porque aqui está falando de dracma, e talvez não é uma expressão muito comum para você. Talvez você que está muito antenado no que acontece no mundo, talvez até você tenha ouvido falar um tempo atrás a respeito da dracma. Quando aconteceu a crise na Grécia, não sei se você se recorda disso, passou bastante nos noticiários, falou muito a respeito da quebradeira que aconteceu na Grécia. E uma das coisas que poderia acontecer com a Grécia, saindo da União Europeia, ela deixaria de ter a moeda corrente, que é o euro. E ela então agora voltaria a ter a sua moeda oficial, que é a dracma. Então estamos falando de uma moeda de uma nação. A dracma aqui é uma moeda grega. A dracma, além de ser uma moeda, ela também era, na verdade, uma medida de peso. Mas para ficar mais fácil o entendimento, vamos ficar no valor monetário dela. E segundo a história, o registro histórico, essa dracma, o valor de uma moeda de dracma, que é justamente o que acabou sendo perdido dentro da casa, essa moeda, ela tinha, segundo a história, pesquisei, 3,586 gramas de ouro. É isso que representava. Traduzindo para o contexto da época e levando em consideração o nosso valor atual, isso dá aproximadamente 60 reais. Uma moeda que valia 60 reais.
Uma boa moeda. Uma boa moeda. Você gostaria de uma moeda dessa? Receber uma moeda dessa? Gostaria? Duas até, não ficaria nada triste, né? Dá para entender um pouquinho mais agora que essa moeda não era algo tão insignificante assim. Muito pelo contrário, era algo que tinha um valor. Muito possivelmente um valor importante para o contexto. Agora tem outra informação que também é significado também, muito importante nessa passagem. E Jesus está levando tudo isso em consideração para formular essa parábola. Lembrando que essa parábola é uma história. Ele está criando uma ideia, uma história para poder falar a respeito de princípios espirituais. Ele está falando de verdades para os nossos dias, para o seu coração, para o meu coração. E aí então ele fala a respeito dessa dracma perdida. Ele escolhe falar da dracma perdida. E por que ele fala, além disso, ele fala dessa dracma perdida na casa de uma mulher? Porque segundo o contexto social e daqueles dias na Palestina, era muito comum que as mulheres recém-casadas, elas carregavam uma diadema. Diadema, para quem não sabe, é uma espécie de um colar que fica na testa, assim. Já viu isso, talvez em filme? Não é tão comum mais agora, né? Muito tempo não é mais comum. Algumas pessoas às vezes usam, até mesmo no casamento, uma diadema. Porém, essa diadema, ela tinha características especiais. E quando as mulheres da Palestina, elas casavam, elas costumavam ficar com essa diadema. E essa diadema representava basicamente duas coisas. Uma, a aliança que ela tinha com o seu homem, com o seu marido, com o seu esposo. E outra, era um símbolo de fertilidade. E era uma declaração de que ela faria uma geração seguinte. Ela deixaria legado. Era um símbolo de que ela estava vivendo esse tempo agradável com o seu marido. Isso era muito interessante, porque uma mulher que carregava uma diadema era uma mulher respeitada ao ponto que ninguém olhava para ela com uma intenção de poder casar com ela, porque era uma declaração visível de que ela estava comprometida com algum homem dentro do contexto judaico. E além disso, era um símbolo da sua própria fertilidade, era um símbolo do desejo que ela tinha de poder perpetuar geração. E aí um símbolo profético. Então, você já está entendendo algumas coisas, creio que fica mais fácil de entender conforme eu estou falando, porque isso são figuras. E o que essas figuras estão falando para a gente? Bom, quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Essa mulher é uma clara ideia da igreja. Quem são as dracmas? As dracmas são vidas, são pessoas. Assim como a ovelha perdida representa a pessoa, assim como o filho pródigo representa a pessoa, a dracma perdida aqui não representa dinheiro perdido na casa. A ideia aqui não é financeira. Por mais que finanças está aqui sendo colocado, mas o que está falando a respeito de crentes perdidos dentro da casa do Senhor. Por isso que eu mencionei que essa mensagem ela é sobre crentes que se perdem dentro do contexto da igreja. Não são crentes que estão lá no mundo. Porque existem os crentes que estão no mundo, né? Nós temos muitos homens e mulheres de Deus na nossa geração que se declaram como sendo crentes, que se declaram como sendo cristãos, que conhecem Jesus e dizem amar a Jesus, mas que não estão vivendo no contexto da casa do Senhor. Semelhante a uma ovelha perdida ou semelhante a um filho pródigo, resolveram viver longe do contexto familiar, da família da fé. Mas essa dracma perdida não, essa dracma perdida, ela está perdida dentro da casa, dentro da igreja. Então, o que representa, o que nós podemos aprender com essa dracma? Né? Quais são os detalhes que nós precisamos entender nessa noite? O primeiro deles eu queria falar para você, que eu já disse, né, que é esse crente perdido dentro da igreja. Diferentemente da ovelha, diferentemente do filho, é um crente perdido dentro da igreja. Essa história é narrada por Jesus, para que nós possamos ficar muito atentos, porque isso é tão possível acontecer nos dias de Jesus, eu creio que é muito mais possível acontecer em nossos dias. E eu busquei algumas razões para que possa haver isso. Por que pode existir um crente perdido dentro da igreja? Um lugar tão lindo, maravilhoso, né? Por exemplo, um culto como esse, culto tão abençoado, nós estamos aqui vivendo um tempo tão legal. Essas 2 horas ou mais que nós ficamos aqui, é um tempo tão gostoso. Por que é possível uma pessoa estar em nosso meio ao mesmo tempo perdida? Por que acontece um negócio desse?
Eu creio que existem algumas razões para que essas pessoas possam estarem perdidas. Eu creio que a principal razão de muitas pessoas ficarem perdidas e se manterem perdidas é justamente por causa de queda. Assim como essa moeda ela cai, literalmente algumas pessoas caem, e caem em alguns pecados específicos, e por uma opção, ou por falta de cuidado, até mesmo pode ser, elas ficam caídas, e levam um tempo caídas. Elas estão envolvidas em escuridão e estão envolvidas em sujeira. Estão caídas dentro da casa. Estão próximas da restauração, estão próximas do ambiente que pode restaurá-las, mas infelizmente continuam caídas. Uma das coisas que pode acontecer dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, de dracma perdida, são crentes imaturos ou crentes novos que por falta de experiência, por falta de saber o caminho, por falta de orientação, às vezes tem dificuldade em estar nas mãos do seu Senhor e ser usado com valor nas mãos do seu Senhor. Então, infelizmente, alguns, por N situações que acontecem em suas vidas, por circunstâncias que servem como opressão sobre a vida desses, eles às vezes até se mantêm, estão aqui, estão presentes, vêm aos cultos, participam das células, mas quando você vai ver a vida, é uma vida que tem muito valor, mas que não pode ser usado esse valor, porque estão caídos e ficam prostrados, ouvem a voz de Satanás acusando eles de modo que eles se mantêm assim. Não necessariamente vão embora, às vezes ficam aqui, ficam por dias, meses, dependendo até mesmo anos, e eles podem viver isso por muito tempo. Eu creio que um outro modo de estar uma dracma perdida em nosso meio é por uma razão também que eu chamaria de timidez. Infelizmente tem pessoas que de tão tímidas elas preferem ficar apartadas das demais dracmas. Elas fazem a escolha, em função da sua timidez e por não ter coragem de se aproximar de ninguém, ficam sempre na expectativa de que alguma outra pessoa possa se aproximar e fazer a sua parte, porque a delas não pode ser feita. Então, infelizmente, nem sempre as demais dracmas percebem isso. Às vezes as demais dracmas estão ocupadas com outras tantas coisas no bolso do seu Senhor, que não percebem essa queda dessa dracma, que está lá, está dentro da casa, está no ambiente da igreja, mas está perdida. Eu creio que uma outra causa, gerada por Satanás, com certeza, é um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição parece que abate muitos. Graças a Deus nós temos sido curados por Deus, né? Então nós temos vencido pela graça, pela misericórdia do Senhor muito esse sentimento de rejeição. Mas uma das coisas mais básicas e padrão nas igrejas evangélicas atuais é aquele sentimento de ninguém me olha, ninguém me busca, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém me ama. E esses ninguém vão sendo tão fortes, como argumentos tão fortes, que criam uma fortaleza na mente dessa pessoa, de modo que ela se mantém no anonimato, de modo que ela se mantém no lugar de invisibilidade. Ela prefere ficar assim. Infelizmente isso acontece. Uma outra causa, e essa também é bastante comum dentre dracmas perdidas, é uma razão que é o orgulho. O orgulho, infelizmente, é lamentável, porque o orgulho normalmente é percebido pelos demais, mas não é percebido pela pessoa. E às vezes quando o orgulhoso percebe que alguém percebeu, ele teme resistir a isso e dizer, não, você está errado. E ele continua a se manter na sua invisibilidade e no seu anonimato, e na maioria das vezes caído. E quando eu falo caído aqui, não estou falando simplesmente de pecados, mas estou falando de não ser usado nas mãos do seu dono, não poder ser usado nas mãos do seu Senhor. E orgulho, eu já ouvi algumas pessoas falar sobre isso, eu acho que é verdade. O orgulho é que nem bafo, sabe bafo? Esse que a gente faz para testar, para ver se não está ruim. O bafo, né? Aquele que a gente tenta apagar também, escovar os dentes bem, passar fio dental, jogar, né? O bafo é uma coisa lamentável, porque normalmente quem tem bafo não sabe que tem, é os outros que percebem que você tem. É verdade.
E às vezes a pessoa não percebe, mas os outros não conseguem se aproximar muito dela. E aí próprio também esse sentimento de rejeição. E às vezes a pessoa se orgulha de algumas coisas nessa posição e fica nela. Mas o orgulho é similar ao bafo. Normalmente quem é orgulhoso não percebe que é. Os outros percebem e tentam avisar, mas às vezes o orgulho impede de perceber. E fica bravo, não tem bafo não. Tem gente que argumenta assim, não tem bafo. Da onde não tem bafo? Falou? É que nem algumas pessoas que roncam, né? Falam pra ela, você ronca muito alto. Eu? Capaz. Bem capaz, diria o gaúcho. Eu não ronco não. Nunca vi eu roncar. Me prova que eu ronco. Até que alguém, né, toma uma posição, uma postura, vai lá e grava um vídeo, um áudio, depois mostra. Aí a percepção disso. Mas essa questão do bafo é mais delicada, porque ela é muito similar ao orgulho. O orgulho não é tão fácil assim. A pessoa às vezes percebe, mas não necessariamente muda, porque as suas convicções são muito fortes, seus posicionamentos são muito fortes, e ela prefere se manter assim. Mesmo que esteja no lugar de escuridão, mesmo que esteja no lugar de anonimato e de invisibilidade, ela prefere ficar nessa condição. Eu creio que tem, na verdade, muitas razões que as pessoas fazem essa escolha, mas nem sempre é só uma escolha da pessoa. Infelizmente, às vezes também se soma a escolha da pessoa a um descuido. Isso acontece, infelizmente acontece. Nem sempre, por mais que nós sejamos uma igreja que quer ser uma bênção, queremos amar, queremos ser usados por Deus na vida de todos, às vezes falhamos e às vezes não somos tão bons quanto gostaríamos de ser. E isso acaba sendo um prato cheio para algumas pessoas, que ao perceber isso, elas percebendo esse envolvimento de sombra no meio da igreja, e infelizmente existem algumas sombras no meio da igreja, às vezes a pessoa tem a preferência de ir para esse lugar da sombra e ficar lá. Diferente de uma moeda que cai lá, ela realmente dá os seus passos e fica às vezes na sombra, e fica por muito tempo até ser percebido, até que seja dado o devido valor, até que seja compreendido o valor que ela tem. Mas esse lugar é um lugar muito ruim, querido. Esse lugar de onde a dracma perdida está é um lugar muito ruim, porque é um lugar de solidão. E a solidão não é amiga de ninguém. Na verdade, a solidão é inimigo. Solidão é como um demônio. Ele entristece a nossa alma, ele gera muitos sentimentos ruins, ele gera muitos pensamentos equivocados que não precisam existir. E quando isso acontece, Satanás tem o prazer de colocar muitos pratos cheios de podridão para alimentar a alma de uma pessoa que está andando em solidão. Sendo que a igreja era para ser um lugar isento de solidão. A igreja ela tem um chamado para ser um lugar de comunhão. Essa é a razão de ser igreja. Nós como igreja somos um lugar de comunhão. A começar com Deus e a partir disso com as demais vidas. Então uma das coisas que você precisa entender por meio dessa passagem é que estamos falando de um crente perdido dentro da casa. Agora, uma coisa que eu creio que é muito importante nós entendermos é que uma dracma perdida dentro da casa, por mais que ela seja dracma e tenha valor, o seu valor não pode ser usado. Isso é muito triste. Porque quando nós queremos edificar coisas e precisamos de tanto potencial, infelizmente tem alguns potenciais que não podem ser explorados pelo simples fato de serem dracmas que estão perdidas e caídas dentro da casa do Senhor. E essas dracmas, como eu disse, por mais que tenham esse valor, elas não podem ser sinônimo de resultado. Que é o que estava acontecendo com essa dracma. Enquanto ela se mantivesse caída ao chão, essa moeda de 60 reais, vamos assim pensar, ela tinha valor, mas ela não poderia ser usufruída. Talvez você pense, puxa, mas 60 reais dá para fazer um monte de coisa. Talvez não tanto, mas dependendo, dá para fazer bastante coisa com 60 reais. Dependendo do que você compra, não tanto, mas eu creio que dá. 60 reais dá para comprar muitas pequenas coisas, talvez. Para alguns que são melhores administradores, não só pequenas coisas, até algumas grandes coisas com 60 reais. Agora, 60 reais que não está na sua mão, por mais que seja 60 reais, não vai poder atender ao propósito do seu coração. Quando você é dono de 60 reais, você determina o propósito desses 60 reais.
Mas se esses 60 reais não está na sua mão, por mais que tenha valor, não tem valor para você, enquanto não for resgatado. Isso é uma coisa muito triste, porque essa moeda, ela tem muito potencial, ela pode trazer muitos resultados, porém pelo fato de estar perdida, ela não pode cumprir o seu propósito. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essa moeda, ela está impedida de cumprir o propósito. E como a gente não está falando de moeda simplesmente, está falando de crente, de cristão, de homem e mulher de Deus, são homens e mulheres de Deus que têm um propósito em Deus, têm valor para Deus, mas que infelizmente, por causa da sua postura, somado por outras realidades, se mantêm nessa condição e não podem viver o propósito de Deus, não são úteis nas mãos de Deus. Eles estão ali dentro do sistema, estão dentro da casa, estão dentro do templo, estão dentro da igreja, estão tão próximos, mas ao mesmo tempo estão tão longe. Eles estão tão próximos do propósito de Deus para a vida deles, mas ao mesmo tempo estão tão longe. Mesmo estando dentro, é como se eles estivessem fora. Essa é a realidade dessa moeda perdida. Eu entendo que essa passagem ela está falando justamente desse grupo de pessoas. E é um grupo de pessoas que eles têm essas características. E eles têm uma facilidade muito grande de serem crentes nominais. A gente costumava falar de crente nominal quando a gente pensava em igreja histórica, igrejas tradicionais. Nós tínhamos os crentes nominais. Eles eram conhecidos por ir nas igrejas basicamente em função de necessidade. Por exemplo, culto de ceia, eles iam. Culto de Páscoa, eles iam. Culto de Natal, eles iam. Então, eles eram conhecidos como cristãos, porém cristãos nominais. Ou seja, tinham um nome de cristão. Mas a prática da vida deles não necessariamente determinava que eles eram cristãos. Mas eles estavam lá no contexto. Quando se pegava o rol de membros, estava lá o nome dele, dela, sobrenome dele, dela. Eram contabilizados entre as dracmas de uma casa, porém estavam perdidos. Infelizmente, esses crentes nominais não são só propriedade exclusiva de igreja histórica e igreja tradicional. Mas esses crentes podem também ser crentes nominais dentro de igrejas comunidade, dentro de igrejas renovadas, dentro de igrejas pentecostais, dentro de igrejas neopentecostais, dentro de igrejas em que está acontecendo o grande mover de Deus. Por incrível que pareça, enquanto muitos têm valor e estão sendo poderosamente usados nas mãos do seu Senhor, do seu dono, é possível que exista nesse mesmo ambiente de avivamento, de glória, de poder, é possível que exista a necessidade de resgatar esses crentes nominais. Eles formam uma fileira de pessoas que têm algumas características. E uma das características muito fácil de acontecer na vida deles, e normalmente eles não gostam dessa expressão, mas isso pode vir a acontecer, é que eles se tornam apenas religiosos. E quando a gente fala de religioso, a gente fala de religiosidade, que não é a mesma coisa que relacionamento. É possível você ter uma religião e não ter uma relação. É possível você ter uma religiosidade sem necessariamente ter intimidade. Isso é coisa triste. Isso é uma coisa repugnante, inaceitável. Porque Deus não gosta e não quer isso. O sinônimo disso é que Ele está usando aquilo que representa aqui a sua igreja para poder resgatar isso. Não pode acontecer, não dá para ser assim. Então, ele está, por meio dessa palavra, dizendo que uma dracma perdida não pode ser perdida para o resto da vida, porque se ela se perder para o resto da vida, ela nunca vai viver o seu propósito. E é uma realidade que pode acontecer. Pode acontecer em igreja grande, e é muito mais fácil acontecer em igreja grande, mas por incrível que pareça, também pode acontecer em igreja pequena. Quando eu falo pequena, eu falo de igreja de menor número de pessoas envolvidas no todo. Porque parece que essas moedas elas se perdem quando tem muitas dracmas, então é mais fácil elas serem assim, deixadas de lado e até mesmo não percebidas. Mas por incrível que pareça, às vezes a postura do nosso coração, às vezes algumas decisões que nós tomamos, uma mentalidade que nos domina, faz com que nós possamos ser esses crentes nominais, que cumprem tabela, dentro de um contexto assim, como o nosso. E por isso que nós precisamos pregar uma passagem como essa, que precisamos analisar um pouquinho. Porque infelizmente, queridos, esse grupo, caso não seja feito nada, ele pode facilmente se tornar um outro grupo.
que é o grupo daqueles que podem ser enquadrados da ovelha perdida ou do filho pródigo. Porque cada vez que você avalia, dentre os 40 milhões de crentes desviados que existem no Brasil atual, segundo estatísticas feitas por igrejas, soma-se aproximadamente 40 milhões de crentes. 40 milhões de crentes. Vou falar para você basicamente o seguinte: para cada crente que está dentro da igreja, tem um crente que está lá de fora e que se declara crente ainda. Dentro desse contexto de 40 milhões que está lá fora, tem dois tipos de pessoas: uns que têm saudade da igreja e outros que desprezam a igreja. Tem uns que falam sobre igreja, eles choram e falam bons dias aqueles que eu tinha na casa do Senhor. Tem uns que falam sobre igreja e falam: não preciso desse negócio. Eu gosto de Cristo, não de crente. Eu gosto de Cristo, não de cristão. Eu posso ter uma fé na minha casa. E hoje há um grupo grande, segundo as estatísticas, não tem como provar isso, mas se elas estão verdadeiras, que se aproxima 40 milhões de homens e mulheres que nesse exato momento estão olhando Fantástico ao invés de estar numa igreja evangélica. Que estão assim, talvez, olhando, sei lá, as comédias do Silvio Santos e não estão na casa do Senhor nesse exato momento por uma escolha. E essa escolha, muitas delas são formuladas por meio de feridas, por meio de coisas que aconteceram, muito possivelmente porque a igreja não fez algo. A igreja não atuou como deveria atuar. E como nós não queremos ser assim, nós não queremos ser conhecidos como uma igreja que tem a porta de trás. Afinal de contas, essa aqui é a mesma porta, né? A porta que entra é a mesma porta que sai nessa igreja, mas tem igrejas que você entra para um lado e sai para o outro. Então a gente costuma dizer que nós não queremos ser uma igreja que tem a porta de trás maior, mais larga do que a porta da frente. Não queremos, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja que tem uma porta da frente enorme. Essa está pequena demais, a gente precisa mudar um dia isso aí. Onde quebrar tudo, a gente sai desse lugar. E para ser grande. E a saída a gente faz alguma coisinha assim para sair, mas não pode. Nós não podemos aceitar. Na verdade, nem é para ter porta de saída. Não é possível ter porta de saída. A igreja não pode ser assim. Nós temos que blindar a porta de saída. Tem que pegar gente que trabalha com solda, né? Tem lá, né, Robson? Solda. Traz para nós, vamos soldar a porta de saída. Vamos blindar ela. Não pode acontecer. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Estou falando isso, querido, porque há um desespero no meu coração. Quando eu penso nesse número de 40 milhões de crentes que um dia andaram na casa do Senhor, mas que andaram também desse modo chamado dracma perdida, e nada foi feito, isso me entristece demais. Porque não são 40 milhões de números, mas são 40 milhões de potenciais que poderiam estar fazendo grandes coisas para Deus. São 40 milhões de homens e mulheres brasileiros que nesse exato momento estão gastando sua energia e seu potencial em qualquer outra coisa na sua vida, menos para Deus. Esse Brasil poderia estar totalmente diferente se esses 40 milhões não estivessem lá, mas estivessem cá. Se não estivessem no mundo externo, mas estivessem dentro da igreja. E não apenas dentro da igreja como dracma perdida, mas sim como dracma achada. E como a dracma restaurada o seu valor, restaurada a sua identidade e restaurada o seu destino em Deus. Por isso, eu creio que é importante essa mensagem, porque basicamente essa mensagem ela fala de isolamento. E uma das coisas que nós temos que lutar no nome de Jesus é para nós não deixarmos que o isolamento seja uma tendência no nosso coração. Porque é muito fácil nós nos sentirmos isolados no meio. E nós precisamos lutar. Eu queria dizer assim que na verdade se todos lutarem, ninguém vai achar mérito nessa história aqui. De ficar prostrado, caído, num lugar escuro, num lugar sujo. Não tem por que ficar. Se todos se importarem em batalhar para não se sentir isolado, talvez você pense assim, não, pastor, mas essa não é uma boa dica, você tem que dar uma boa dica diferente. Você tem que falar para todo mundo se importar com os outros. É assim, é verdade. Isso você já sabe o que tem que fazer. Mas infelizmente nem sempre a gente faz. Agora uma coisa que a gente tem que lutar é com essa sensação que Satanás traz para a gente, de que, do tipo, eles não estão olhando como deveriam para você. No caso ele fala em primeira pessoa, né? Eles não estão olhando para você, mas a gente fala assim, eles não estão olhando para mim. Eles não se importam tanto comigo assim. Então, querido, algumas frases começam a acontecer. Eu pensei sobre isso, eu creio que essas frases elas são diabólicas no meio da igreja.
Frases do tipo assim, eles vão sentir a minha falta. Já viu essa frase? Já ouviu ela? Tem gente que fala essa frase no contexto da igreja. Às vezes ficam, até aí quando alguém vai se aproximar com a mão da mulher, vai tocar, eu sabia que você ia vir porque eu sabia que vocês iam sentir a minha falta. Outra que eu creio que também é possível agora eles vão ter que se virar sem mim. Essa é forte também, porque essa parte do sentido assim, tipo, que você fazia muito bem o negócio e que agora você saiu, já agora o negócio não está tão bom quanto era antes. Agora eles vão ter que se virar sem mim. São frases de uma dracma perdida. Porém, queridos, a verdade é que por mais valiosa que essa dracma possa ser, ela não está errada naquilo que ela está pensando em relação ao seu valor. Mas o erro está em escolher ficar nesse lugar, prostrado, caído. Porque dracma perdida tem o seu potencial perdido também. O que fazer? O que fazer? O texto é muito curtinho, né? 3 versículos para fazer uma pregação. Mas está tudo aqui. Está tudo aqui. O que fazer? Jesus está dizendo o que deve ser feito. E basicamente a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, tem que acender a candeia. Tem que ligar a luz. Precisa ter luz no ambiente. O ambiente com luz não permite sombra, não permite escuridão, não permite trevas. Tem que manter a luz ligada. Se a luz não estiver ligada, é fácil ter dracma perdida. Então, se você percebe, que Jesus está dizendo, né? Se você percebe que tem dracma perdida, liga a luz. É a primeira coisa. Por quê? Porque a dracma que estava oculta, ela se mantinha oculta porque ela estava num lugar de escuridão naquela casa. Ela não estava num lugar de luminosidade. E, segundo a história, as casas humildes da Palestina, o lugar específico onde acontecia essa história toda, elas tinham umas características interessantes das nossas casas atuais. A maioria delas não tinha janela, tinha apenas porta, por incrível que pareça. Então a luminosidade era determinada pela abertura ou não de uma porta. Então tinha pouca luminosidade. E era comum, diz a história, e por isso eles interpretam que Jesus escolheu tudo isso para poder falar, em função de uma situação específica do contexto ali. Eles dizem que era muito comum coisas se perder dentro de uma casa assim, porque quando se fazia limpeza, não é que não se fazia limpeza, mas quando se fazia limpeza, não se conseguia fazer uma limpeza tão profunda ao ponto de tirar toda a sujeira. E como era um lugar desértico, era muito comum entrar areia, pó, e isso acumulava uma sujeira. E por mais tentativa que se fizesse de manter limpo esse lugar, pela pouca luminosidade que tinha, pela pouca luz que tinha, isso fazia com que muita sujeira também pudesse ser acumulada naquela casa. Então, veja bem, para nós vencermos esse inimigo, Jesus está sendo muito claro, nós precisamos de ter luz. Precisamos romper essas trevas, é necessário ter luz. Porque no escuro a gente não consegue encontrar nada. Então, queria que você pudesse abrir uma passagem bíblica para você entender o quão necessário é sair da escuridão. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 5. Deixa eu ver se eu acertei aqui, esse Efésios capítulo 5 mesmo. Isso. Efésios capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 8. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8, diz assim, pois outrora, vocês eram trevas, porém agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai as trevas. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, olha só: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui está falando, na verdade, que ilumina, gente. É Cristo que ilumina. O templo do Senhor aqui precisa ser iluminado por esse que é luz, Cristo. Ele ilumina. E eu acho muito interessante o apóstolo Paulo aqui, porque ele está falando a respeito de uma comparação entre trevas e luz. E ele está dizendo que aquele que se mantém nas trevas, e antes ele fala quais são as práticas das trevas, né? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver lá a respeito de incontinência, impureza, avareza, idolatria, e assim por diante, ira, desobediência, práticas das trevas. Ele está falando isso antes aqui. E ele está dizendo que para combater isso, nós precisamos, basicamente, da luz. Porque a luz, ela manifesta todas as coisas. Se não ligar a luz, não vê sujeira. Mas se liga a luz, você vê muita sujeira. É triste, mas uma das características da dracma perdida é que ela se acostuma a andar em trevas. Isso é terrível. Isso é uma desgraça. Porque nós não nascemos em Deus para poder andar nas trevas. Nós somos luz e nascemos em Cristo Jesus para poder andar na luz. Traduzidos para você, por mais que as escolhas iniciais não envolvam algo moral, a prática contínua de viver prostrado faz que, mais cedo ou mais tarde, a vida de uma pessoa que é semelhante a uma dracma perdida, ela passa a se comportar em função das trevas que estão à sua volta. Porque a luz já não alcança ela. Aí você pensa, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Vou traduzir para você o que eu acabei de falar. Essa pessoa aqui, não é que ela não ouça a pregação. Ela escuta a pregação, mas ela não ouve a pregação. Seus ouvidos estão escutando, mas o seu coração não consegue ser tocado. Ela está no mesmo ambiente aonde a mulher está. Ela está no mesmo ambiente aonde o resgate pode acontecer. Ela está no ambiente onde tem dracmas que não estão perdidas e estão tendo valor na mão da sua dona. E no caso aqui, vamos falar do seu dono. Mas ela continua ali, naquele lugar caído. Meu Deus do céu. Isso é a coisa mais lamentável para alguém que tem a responsabilidade de ligar a luz. E eu falo isso porque todo domingo, todo culto de celebração, nós temos um momento que a gente abre a luz aqui assim. A gente faz assim, liga a luz. Não é essa que a gente liga para poder a palavra ser ministrada. Você percebe que tem essas diferenças? Começa o louvor, a gente apaga a luz. Tem a palavra, a gente acende a luz. Ah, pastor, isso é jogadinha? Não, isso é coisa que a gente acha interessante pra gente. Nossa alma gosta desse negócio, né? A gente fica mais à vontade no louvor e adoração, assim, nessa penumbra. Né? E para ouvir a palavra, a gente tem que ficar bem com a luz na cara, assim, para não dormir. Para poder ver bem a cara do pregador também. Poder entender bem aquilo que está sendo ministrado. Mas não é por causa dessa luz que eu estou falando. Eu estou falando da luz da palavra mesmo. Porque a palavra ela é pregada, constantemente ela é pregada nesse ambiente, nesse lugar aqui. Aqui é uma espécie de casa dessa mulher. E a mesma palavra que é pregada para você, é pregada para você. E para você também. E para você também. E para você também. E também para você. A mesma. Mas infelizmente é possível que tenha uma dracma que está alcançando o máximo do seu potencial nas mãos do seu Senhor. E no mesmo ambiente que a mesma palavra é pregada, existem dracmas que estão caídas. E que fazem às vezes a escolha de permanecer lá. Mas graças a Deus, Deus traz uma palavra como essa, né? Que é para poder tirar essas dracmas do chão. Em nome de Jesus. Não dá mais para poder aceitar um negócio desse. Aqui não. Aqui não. Diga comigo, aqui não. Amém. Em nome de Jesus. A gente vai levantar essas dracmas do chão hoje. Amém. Porque se essa mulher que representa a igreja aqui, então, fala assim, é nós.
É a gente está nesse negócio. Nós não vamos aceitar. Está ouvindo dracma perdida? Está ouvindo você, dracma perdida, que está aí perdidinha? Nós não vamos aceitar você ficar assim. Em nome de Jesus. Agora tem um negócio. Diferente de uma moeda que se sujeita na mão de uma mulher, você tem a possibilidade de espernear se você quer. Essa é a questão. Porque a dracma se submete à mão da mulher. Mas às vezes o crente não se submete às mãos do seu Senhor. Então eu quero te dar só uma dica assim: ajuda. Facilita o processo pra gente. A gente quer ser bênção na sua vida, querido. Tá bom? Não dificulta esse negócio não. Seja como só uma moeda nessa hora. Não fique com mentalidade, não, mas eu tenho bolsa azul para colocar, ficar aqui. Eu ainda quero que eles provem mais que eles me amam. Quero que eles me coloquem no colo. Eu quero que eles me façam cafuné, me botem para dormir e falem assim, querido. Querido, isso é bom quando a gente é criança, né? É bom demais esse negócio. Só que não dá para te fazer isso com você. Não dá. Pega mal fazendo um negócio desse com você. Mas está aqui para poder dizer para você que nós não aceitamos a sua condição de caído. Pastor, mas eu não estou caído em questão moral. Pois é, eu já falei, tem pessoas que não é questão moral. Não estou falando que você caiu em pecado grosseiro. Mas às vezes você está aí, solitário, com dó de você mesmo, sentindo assim, tadinho de mim, ninguém olha para mim. O pastor está pregando até agora, não olhou para mim. Porque esse pensamento vem na nossa mente, quando a gente está nessa condição de dracma perdida. O pastor está passando com os seus olhos sobre todos e ele dá aquela impressão assim para mim: não para olhar, ele olha para ele, ele olha para o Zé, são essas dracmas aí no bolso. Mas para mim, perdido, caído, ele não olha. Que dó de mim, ó dó de mim, tadinho Deus. Pois é, querido. Então facilita para nós aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vai quebrando, enquanto estou falando aí, vai dizendo assim: Satanás, era você, é? Era você, miserável, sem vergonha, nojento, coisa ruim, mequetrefe. Vai falando com ele nessa hora e vai dizer assim: olha, eu não vou aceitar mais esse negócio não. Porque até agora eu achava que era eu que estava aqui, borocochô, um cara amarrado. Quer dizer que é você que está sugerindo eu ficar aqui nesse lugar de sofrimento? É, querido, é verdade. Ele é o tentador por excelência, ele faz isso muito bem. Ele enche você de argumentos pelo qual você achar que você não está no lugar certo. Até que um dia de tanto ficar aí, dá uma vontade de sair. Aí você olha: bom, faz tempo que eu estou aqui caído, ninguém veio me procurar. Eu vou ser parte dos 40 milhões e um a mais que estão desviados dessa nação. Querido, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não aceite essa situação sobre você. Essa armadilha do diabo. Segunda coisa que essa mulher faz, querido, ela varre a casa. Varrer a casa é uma bênção. Varrer a casa é uma bênção. Por que é uma bênção, querido? Porque se você não varre a casa, não tem condição. Não tem condição. Se você perde qualquer coisa, você não vai achar. Você percebeu que quanto mais organizada a casa é, melhor fica para achar quando de repente alguma coisa sai do seu controle. Você segue aquela lógica, já sabe aonde ir, aonde procurar. Mas e quando a vassoura já não está naquele ambiente há muito tempo? Você já se acostumou a nem ter vassoura mais. Como é que faz um negócio desse? Aí é difícil. Aí é tenso. Estreita mesmo o negócio. Então, o que acontece? Diz aqui Jesus que além de acender a luz, ele passou a varrer. Olha a lógica da coisa. Primeiro acende a luz, depois varre. Porque não é inteligente varrer de luz apagada. Jesus é lógico aqui, querido. É muito lógico esse negócio. O que ele está falando? Parece que a gente está contando história para criança, né? Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: sem revelação de Jesus no ambiente, sem luz de Deus no ambiente, não tem como limpar nada.
A limpeza só vem na medida que se percebe a sujeira. Mas ninguém percebe sujeira se não tiver luz. É isso que está falando aqui. Quando a palavra é ministrada, é luz, é purinha, 100% luz. É Jesus da fita, do início ao fim. O que acontece? Você começa a perceber sujeira. Você mesmo percebe sujeira. Por isso que eu falo, facilita. Já vai aí falando, não, Jesus está aqui, a sujeira, ó. Estou aqui, ó. Essa é a minha vida aqui, ó. Estou no chão caído, pelo amor de Deus. Olha para mim. Agora, claro, nós queremos fazer a nossa parte, em nome de Jesus, né? Porque se nós somos corpo de Cristo, essa mulher fez alguma coisa. Diz a Bíblia que ela não fez apenas alguma coisa, mas ela fez isso com força. Que nem diz lá para cima, lá no norte, no nordeste do país, ela fez de com força esse negócio. Foi de com força esse negócio que ela fez. Por que é de com força? Porque aqui fala que ela fez isso diligentemente, ela procurou com obstinação. Ela não se acomodou por gastar um certo tempo e não conseguiu êxito naquilo que estava procurando. E aí, isso fala com as dracmas que estão no bolso de Jesus. Quem que é dracma que está no bolso de Jesus aí? Está no bolso de Jesus. Você tem certeza que não está caído não? Não está. Então, se você é dracma que está no bolso de Jesus nessa história, então é o seguinte, querido. Você precisa ficar esperto, precisa ficar atento. Tá bom? Precisa ficar atento. Nesse momento aqui, é mais do que ser uma dracma. Na verdade, aqui agora você passa a ser igreja. E você passa a ser igreja atuante para poder ajudar a levantar do chão aqueles que estão caídos. E às vezes, sabe o que a gente faz? Em vez de levantar do chão, a gente não pega uma vassoura. A gente pega uma pá, a gente cava na areia mais próxima da nossa casa e joga mais areia em cima. Isso é lamentável, mas às vezes é isso que a gente faz. A gente percebe que uma pessoa está desviando, e ao invés de se indignar com o seu desvio, a gente vai lá e fala, ele não quer Jesus mesmo. Ele é duro, ele é orgulhoso, é ruim, pastor, é ruim. Eu não tenho condição, eu já tentei tudo. Será que tentou tudo, querido? Será que foi a mesma lógica que Jesus usou para poder convencer você e tocar a sua vida? Imagina Jesus, não, já tentei de tudo. Imagina Jesus, já estou cansado. Tentei de tudo com ele. Ele não quer. Às vezes a nossa paciência, ela é curta demais, porque ela não é gerada por um fruto do Espírito, ela é uma paciência gerada pela nossa motivação almática. É da nossa alma, puramente. Não é um fruto do Espírito Santo gerado do nosso Espírito. A gente fica se movendo com uma paciência muito limitada. Então a gente percebe às vezes e vai falando, está perdido, né? Fazer o quê? Bola para frente, a igreja está uma benção. Está uma benção, a igreja está uma benção. Cada vez melhor. Nem senti falta. Terrível, né? Mas infelizmente esse pensamento às vezes sustenta esse quadro. Por isso nós agora na condição não apenas de dracmas achadas e que estão no bolso de Jesus, mas sim agora na condição de igreja, que atua, que faz algo, que não apenas recebe valor de Deus e propósito do Senhor, mas que atua nesse sentido. Agora nós atuamos resgatando isso, resgatando essas áreas perdidas. Aí precisa dessas duas coisas, precisa de luz de Deus. E detalhe é o seguinte, tem gente que prefere ficar nas trevas pelo simples fato que a luz mostra tudo. E aqui eu não estou falando de mostrar para você mesmo, mas tem gente que não quer que vê a sujeira na vida do alheio. Sabe aquele negócio? Não, tá bom, assim, nem toca nisso. Não fala esse negócio, não. Estava tão legal, para que falar coisa ruim? Tem gente às vezes que pode fazer isso até no discipulado. Sabe, você vê que o teu discípulo, ele está assim, bem meia boca. Você sabe que está meia boca, você não faz em boca nada, assim, não. Fiado. Aí você fala, não vou cutucar esse negócio, porque está uma bênção. Vamos falar alvos para ele. Vamos falar das coisas boas da igreja. Não gosta de ficar cutucando, não. Cara, é ruim demais, levanta a boca cada vez que ele tenta achar esse negócio. Não dá nem para respirar direito algumas coisas que a gente vê. Muito pó, e é sujo. Querido, não pode ser assim. No nome de Jesus. Se nós queremos ser uma igreja de dracmas restauradas, resgatadas e que valem muito, e seu propósito é vivo nas mãos do Senhor, nós não podemos
Não podemos fazer de conta que não estamos vendo. Queria que você pensasse um pouquinho assim, se de repente você está vendo, mas parece que você não quer ver alguma coisa. Pensa um pouquinho. Será que você está vendo alguma coisa que você... Não quero me meter com esse negócio. Deixa para o pastor. Pastor é perito em resolver problema. Ele tem cátedra em resolução de problema. Problema na igreja é o pastor. Essa mentalidade ela é arcaica, querida. Essa mentalidade é a tradição que criou. Na nossa igreja todo mundo é ministro de Deus. Amém. Então aquilo que a gente percebe, a gente não olha achando que o outro precisa resolver. Se você percebe, você vai procurar a solução. Talvez você não seja a solução, mas você vai ficar atento em relação à necessidade de solução. Amém? Amém, querido? Amém. Amém, amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos começar a fazer esse negócio, em nome de Jesus? Amém. Vamos começar? Vamos começar por coisas, que às vezes por coisas fica mais fácil poder ver a vida das pessoas. Porque às vezes a gente vê um monte de coisa. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, puxa vida, olha só, pisaram na parede. Olha ali, tem lixo ali, perto do João. Olha o prego que está ali, meu Deus do céu. Nem tinham visto o prego. É assim. Eu estou falando que negócio é assim. Tem gente que se acomoda com o negócio. Meu Deus, o prego desse tamanho. Tá vendo que é fácil o negócio de lidar com a perdida? Às vezes a gente é assim, querido. É fácil. Tem gente que fica bravo. Que fala, tem mulheres que falam assim, o meu marido é complicado, porque, meu Deus, o teto tem que cair em cima dele para poder fazer alguma coisa. Às vezes não é só o marido, aliás. Às vezes a gente... As mulheres dizem, é de Deus! Ungida essa mensagem. Tá falando, Jesus. Mas às vezes não é só coisa de homem e marido, não. Às vezes é coisa de crente na igreja. Você vai no banheiro, não deve descarga. Aí você vai lá e usa. Eu vou dar também. É incrível. Não, pastor, isso não acontece? Não acontece o caso grave, mas o caso leve acontece direto. Number one é direto, acontece, querido. Aí você vai fechar a igreja no final, vem daqui. Aí a gente pensa, não, é criança. Muita criança nessa igreja. Só criança. Pastor, mas isso não é coisa que se fala numa pregação? É a realidade. É a realidade. Por que as coisas mudam? Porque alguém pensou que tem que mudar. E aí a maioria... Uau! Era possível fazer isso? Sim, há 6 anos atrás era possível ter feito isso. Mas ninguém fez. Esse site que que a gente mostrou hoje, meu Deus do céu, mas os 7 anos que podia ser feito, não podia? Alguém falou, não, para com isso, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio acontecer. E assim é para tudo, querido. Talvez tenha um monte de coisa que é potencial dentro de você, e você fica pensando, será que vai dar certo? Não, eu não sei, acho que é bobagem na minha cabeça. E a gente fica aqui parado, se analisando, não é? A gente às vezes faz um culto, 2, 3, 4, a gente passa uma vida às vezes só analisando, falando, hoje foi bom, hoje não foi, hoje foi legal, hoje gostei, hoje não. Sendo que você é potencial nas mãos de Deus. Por isso que eu falei, começa pelas coisas, que às vezes você vai começar a perceber pessoas também. Às vezes é mais fácil. Quando você tem, porque isso é coisa de líder. Líder é assim. Líder, traduzindo líder, na verdade é aquela pessoa que consegue perceber coisas e pessoas fora do lugar e tenta colocar coisas e pessoas no seu devido lugar. O mesmo líder que consegue ver que uma pessoa está fora do lugar é o mesmo que consegue ver que tem um papel higiênico fora do lugar. Agora o líder que não consegue ver que tem um copo de água fora do lugar, não consegue ver também pessoas fora do lugar, porque é insensível à sua volta, não tem percepção. Amém? Vamos voltar para cá? Estava bom aqui quando eu estava falando desse negócio, estava mais bonito aqui. Deixa eu voltar, onde é que eu estava mesmo? Da varrer a casa, isso. Então essa poeira que ela acumulava ao ponto de que
tapava o valor. Porque você sabe que a moeda ela tem escrito o seu valor, né? Mas a poeira era tanta, o acúmulo e o canto aonde ela parou, porque em algum momento, talvez descuido da igreja, caiu e nada foi feito, não perceberam, ficou, se afastou, correu aquela moeda de 60 reais, ficou lá e de tanto acumular, já nem dava para se saber quem era. Infelizmente tem alguns cristãos que são assim. Pela fé você olha e vê, puxa, tem muito potencial. Mas quando você olha a olhos naturais, você, peraí, tem que tirar a sujeira de cima. Por isso a importância de varrer. Essa limpeza tem muitos modos. Através da pregação é uma, através do discipulado é uma, o sangue de Jesus é uma. Na verdade tem tantos modos essa limpeza acontecer, mas ela precisa acontecer. E ela só acontece na medida que a luz for ligada. Qual que é o resultado disso tudo, querido? O resultado é que a identidade é restaurada, o valor é restaurado, e o mais importante de tudo, essa dracma volta para a mão da sua dona nessa passagem aqui, nessa palavra. Por que eu estou falando que isso aqui é igreja? Talvez você fique pensando, Deus, não é Jesus? Sim, é Jesus, mas como a igreja é o corpo de Cristo, Cristo não tem outro corpo, tá? O corpo de Cristo, a Bíblia fala, é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então quando a mão dessa mulher alcançou aquela moeda, você pode interpretar assim, é Jesus aqui, mas Jesus está fazendo isso através de quem? Da igreja? Sou eu, você, somos nós aqui. Nós somos a atitude concreta de Jesus. Ele quer fazer sim, mas ele vai usar a sua igreja. A igreja é a escolha da atuação de Deus. Deus quer fazer através da sua igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando do templo, estou falando de você, estou falando de mim, estou falando daqueles que creem em Jesus. E aí o que acontece, querido? O que acontece é muito lindo. Porque diz a Bíblia que quando acontece esse reencontro, há uma explosão de alegria. Eu creio que essa alegria ela precisa vir sobre nós. Nós temos nos alegrado com muitas coisas muito boas e muito lindas que acontecem no nosso meio ao longo dos meses e anos. E eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito. Não sou ingrato. Mas eu quero, no nome de Jesus, eu tenho clamado pelo testemunho do resgate de dracmas perdidas em nosso meio, para que nós possamos celebrar isso juntos. E juntos, porque essa mulher ela vai e chama as demais amigas, né, vizinhas, fazer uma festa por causa da dracma perdida no fachada. Coisa incrível isso. Nós precisamos celebrar, porque às vezes pode acontecer isso e talvez você olhe, que legal, voltou para o bolso lá da dona, tá bom, que bom, né? Não, é importante celebrar, isso marca. E aqui acontece uma celebração. E a única coisa, na verdade, que pode trazer essa festa, esse regozijo, essa euforia, essa celebração, é justamente esse reencontro. Lembremos que a obra de Jesus, na verdade, é uma obra de reconciliação. De reconciliar homens com Deus. Essa é a obra dele. E se essa é a obra dele, essa é a nossa obra também. Amém? Então, por meio da palavra, por meio da luz, as pessoas vão perceber a revelação da sujeira, e nós, em nome de Jesus, vamos pegar vassouras, não passe, e colocar um tanto de cal em cima, não, nós vamos pegar vassouras para poder, em nome de Jesus, ser usados por Deus para poder limpar esse ambiente. Sabe o que vai acontecer? Vou traduzir para você que vai acontecer: avivamento. Glória a Deus. É isso que vai acontecer. Avivamento, pastor, por quê? Porque esse é o único registro na Bíblia de que anjo dança. A gente vê a Egla dançar, a Janaína dançar, o Irineu dançar, a gente vê o Diego dançar, a gente vê as meninas dançar, meninos dançar, até o Zeca vão dançar, em nome de Jesus. A gente vê a igreja dançar. Mas anjo dançar é exclusividade disso aqui. É interessante, né? Lembra que a gente está acostumado a ver esse versículo de falar assim, não existe maior alegria nos céus de quando um pecador se arrepende. E a gente entende que pecador é quem? Quem está lá fora. Então a gente entende que a maior
O maior avivamento que acontece é quando entra um monte de gente não crente na igreja e entrega a vida para Jesus. Então a gente faz festa, a gente levanta placas e fala: seja bem-vindo à nossa família, aleluia. A gente precisa fazer isso também com aqueles que são dracmas perdidas, que são restauradas, porque isso acontece no céu. Se acontece no céu, precisa acontecer na terra, em nome de Jesus. Precisa acontecer na terra. A gente precisa fazer mais festa, querido. Quem quer fazer festa para isso, né? A gente precisa ser mais festeiro nesse sentido. A gente conversa com as pessoas aqui, tinha gente que era festeiro de bailão, que passava a noite no forró bodó. Sério, é verdade, baladinha, sertanejo na veia. Acredite se quiser. E de boa. Vem pra cá, 2 horas de culto, se incomoda. Bate 9 alguma coisa no relógio, já fica incomodado. Que pouca festa, que pouca celebração. Precisamos ser mais pessoas de festa nesse sentido. Sabe por quê, querido? Porque a festa não só dá uma alegria momentânea, mas ela marca momentos. Eu descobri que festa não é primeiramente coisa nem do diabo nem dos homens, mas é Deus. A palavra fala que cada vez que tinha um negócio forte acontecendo, de atuação de Deus, Deus fala: faça uma festa nesse trem. E está Deus festeiro. É festa de Pentecostes, festa da colheita, é festa das primícias, é festa não sei, é festa. O calendário judaico inteiro é festa para lá e para cá. Por que esse negócio? Porque Deus gosta de festa. Mas às vezes a gente é muito tímido para a festa. A gente fica assim, muito assim. Mas festejar o que assim? Na igreja não cabe, porque igreja é lugar de ficar quieto. Nos ensinaram isso, né? Senta na igreja. Amém. Aí você fica, no máximo, Aí esse negócio, não, isso é muito loucura. Não dá. A gente até acha estranho que alguns chapam um pouquinho mais e fica: meu Deus, concorde. Não fica? Ela não é, Brad? Eu vejo, eu chapo daqui, o Brad chapa de lá e eu fico assim: esse cara novo aí tá fazendo? Mas tem que entrar mais nesse negócio, querido. Em nome de Jesus. Precisamos celebrar mais. Celebrar mais conquistas de Deus. Precisamos nos alegrar. Isso é bênção. Isso é resgate de valor. O reino de Deus não será manifestado com força sem que essas dracmas perdidas venham a ser restauradas em sua aliança com Deus. Lembra que eu comecei falando da diadema? Elas fazem parte de uma aliança que Deus fez com o seu povo. Elas não podem ser perdidas. Se Deus trabalha pela restauração dessas vidas, e se nós somos de Deus, nós precisamos entender que essa é a razão da nossa estadia aqui. Essa é a nossa razão. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para vir num culto e achar bom ou ruim. Nós estamos aqui para poder viver essa história na prática, em que a luz acende, a gente varre, acha, é black, todo mundo sai pro essa loucura santa de Deus. É muito lindo isso. Isso é legal demais. Você acha 50 no bolso e sai rodando na casa? É ou não é? Não é um negócio assim? Você lava o 50. Você lavou o 50? Aí você vai, meu Deus, vai lá, mostra. Salvei os 50. Mas uma alegria, avisa os vizinhos, fala para todo mundo. Uma vida que se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, volta para ser usada pelas mãos de Deus. Não é razão pelo qual você celebrar, fazer um sorrisão, estilo Márcio assim? Tem que ter! O Márcio é uma inspiração. Quando eu quero sorrir, eu penso no Márcio. Ele sorri com uma naturalidade muito gigante. É estilo. É verdade. A
Amém, amados? Glória a Deus. Queria que você se alegrasse com isso. Não quero que você fique triste e vá para casa. Meu Deus, o pastor bateu na gente. Deus. Aí acaba rindo assim. Não, eu quero que você entenda que a gente está na coisa mais dinâmica e maravilhosa do mundo. Se resgatar uma empresa é bom. Se resgatar uma roupa que você perdeu é bom. Um carro que foi perdido é bom. Vidas que move o coração de Deus, aquilo que faz o coração de Deus bater, palpitar. É essa a razão. Quero que você se alegre mais com aquilo que está acontecendo nesses dias. Amém? Amém. Quero que você se alegre em nome de Jesus. Por isso a gente começou a aplaudir porque tem agora o site. Vamos aplaudir porque tem o encosto. Não do diabo, o encosto da cadeira. Vamos lá, é verdade. Precisamos alegrar mais. Seu time faz um gol, o que você faz? Fez um gol. É assim que acontece na sua casa? Seu time faz gol? Sei que você nem torce mais, né? Não torce para Jesus, aleluia. Está livre. É assim, querido. Se estivesse no estádio, entre no mover. Entre, se permita se alegrar e festejar. Não deixe os anjos dançando sozinhos, não. Entra nessa dança. Entra nessa dança. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Nós nos empolgamos contigo, Senhor. Nos empolgamos por entender que o Senhor quer nos usar. Que o Senhor quer, Pai, nos usar para poder ser instrumentos de resgate de vidas. Que causa maravilhosa, Senhor Deus. Quando nós resgatamos alguma coisa material, ela tem a duração de 1 ano, 2, 10 anos, talvez 50 até. Mas quando uma vida é resgatada, nós estamos interferindo na eternidade dessas vidas. O Senhor nos faça entender isso. E nós queremos, Pai, no nome de Jesus, nos alegrar com cada conquista. Nós queremos, Pai, declarar, Senhor, em alto e bom som, e nos unir com essa dança celestial, com essa dança de anjos. Queremos alegrar a Tua presença por aquilo que o Senhor tem feito, resgatando vidas. Nessa noite, Pai, talvez tenham pessoas aqui que sejam semelhantes a essas dracmas perdidas. Eu quero clamar, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use a Tua igreja agora, para poder ser a Tua mão sobre essas dracmas perdidas, que tenhamos sensibilidade, Senhor. Sensibilidade de perceber essas pessoas que talvez estejam tão próximas de nós, mas que estejam caídas. Amém? Aleluia. Quero que você faça algo. Se você sente que você precisa orar com alguém, eu quero que você saia do seu lugar agora e ore com alguém. Esse alguém é o alguém que Deus te mostrou, ok? É o alguém que você entende que é importante você orar com essa pessoa. Você vai ser mão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Amém?